Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, guys? Well, I hope you guys are doing all right because today we are learning about the Midwest, the Brazilian Midwest. Are we talking about cowboys? Pew, 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 pew. Are we talking about the wild, wild West? No, we're talking about the Brazilian Middle West region. I know we're in geography class. We talk a lot about the North because of the Amazon. We talk a lot about the Northeast because it's our region. Of course, we have to understand about our region more than anything or anywhere else, to be honest. It makes totally sense. And we talk a lot about the Southeast because the Southeast is, economically speaking, the most important region of a country, even though we know the reasons, right? There are reasons behind it, and we need to acknowledge these reasons, the reason why they're the most important one. But we also needed to talk about this new part of Brazil. And it is new. It is very new because Brazil has started to be colonized by its shores, right? By the shore. And then it started moving westward all the way to the Middle West. We also talked about the South, because the South is very important too, okay? Oh, let's go and talk about the Central West region. Central West, Midwest, Center West, ok? Então, boys and girls, eu estava falando aqui da nossa região Centro-Oeste, né? Eu estava explicando a razão pela qual a gente a gente tende a falar muito da região Norte, né? Por conta ali da questão da importância da Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente fala bastante da nossa região, a região Nordeste, porque a gente tem que conhecer melhor do que ninguém, a gente tem que estudar mais mesmo, porque é a nossa região, tá certo? E por fim, a gente fala muito também da região Sudeste, porque é a região, do ponto de vista econômico, é a região ainda disparada a mais importante, a que gera mais riqueza, e onde as coisas realmente acontecem mais, tá? Apesar de que hoje a gente tem Brasília, hoje não, né? Desde a década de 50, então vamos para 60 anos, mas fica ali na região centro-oeste, mas você vê ó, que fica, se a gente mostrar aqui Brasília, estrategicamente, né? Foi aqui no estado de Goiás, mas já na divisazinha aqui com Minas Gerais, tá certo? Então, para dizer assim, não, a gente vai fazer no meio do Brasil, realmente eu acho que a ideia foi essa, que não é no meio, não. Acho que no meio seria mais ou menos aqui, né? Mas eu acho que eles pensaram, mas vai ficar muito longe, mas teria sido melhor para a gente no Nordeste. Se tivesse ficado mais para cá, mas como o centro do Brasil era aqui, na época, então eles fizeram mais próximo aqui, né? Não tão distante do centro. Tá certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre a região Centro-Oeste. A gente fala também sobre a Sul. A gente falou sobre a Sul nas últimas aulas. Foi sétimo ano, meu Deus. Acho que foi sétimo ano. A gente falou bastante sobre a região Sul, porque ela é muito... Foi região Sul? Foi sétimo ano? I don't know, guys. I don't remember. São tantas aulas que eu me esqueço. Mas a gente falou sobre a região Sul. Tá certo? E aí a gente vai falar sobre a região Centro-Oeste, esses três gigantescos estados, né? O estado de Goiás já teve quase o dobro do seu tamanho, tá? Reduziu para metade, porque o estado de Tocantins, para quem não sabe, vocês são muito novos, né? Na faixa de sétimo ano, 12 anos, mais ou menos, então a maioria nasceu aí em 2009. Talvez alguém aí em 2008, mas 2009, há 20 anos atrás, né, na Constituição de 1988, eu já tinha nascido, by the way. Tá revelando um pouquinho da minha idade, né?
surge o estado do Tocantins. E esse estado do Tocantins, ele entra na região norte. Né? Era o estado de Goiás, ele entra na região norte, tá certo? Então, vamos lá. Let's talk about the Central West region. The Central West region, or Center West region, em Brasil português, região centro-sul do Brasil, is composed of states of Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, along with Distrito Federal, Federal District, where Brazil's national capital, Brasilia, is situated. This region is right in the heart of Brazil, representing 18.86% of national territory. Tá? Então, a gente viu que a região norte, ela representa 46%, se eu não me engano, do território brasileiro, ou seja, quase a metade, né? A gente vem a região nordeste aí, brigando aí em termos de tamanho com a região sudeste, tá certo? E a gente tem as menores aqui, região sul, centro-oeste, desculpa, e a gente tem a região sudeste e a sul, que são as menores, tá certo? Então, a gente tem aqui dizendo que representa 18,86% do território nacional. Eu não lembro a região nordeste, para ser honesto, mas eu acho que deve ficar nisso aí, em torno de 18%. With the move, e a gente tem a importância, né, da região sudeste, passou a ser ainda mais relevante, praticamente era um deserto, era um cerrado, deserto não, desculpa, deserto no sentido de não ter ninguém, né? Mas era, basicamente ali era cerrado, pouquíssimas pessoas vivendo ali nos anos 50, tá? E basicamente você tinha aqui a floresta amazônica englobando um pedaço grande aqui dessa região, tá? Hoje em dia, praticamente, o que estava dentro dessa região praticamente já foi destruído, o que resta de região amazônica, né? Então, o que está restando já está adentrando aqui nos estados do Amazônia, do Pará, Rondônia e por aí vai. O cerrado, né, usado com força aí para a questão da agricultura, mas com a chegada de Brasília nos anos 50, tá? In the 50s, the region developed more, okay? So these states, Mato Grosso do Sul, and Goiás, they benefited with the fact that Brasilia, the capital, is in there, okay? Então let's read about it. With the move of country's federal capital from Rio de Janeiro to Brasília in the 1960s, aqui 1960, eu acho que a construção começou nos anos 50, então. The constructions of roads and railways to the interior of the country made access to the region easier, speeding up population growth and contributing significantly to the region's development, ok? Então, a gente tem aí, né, uma aceleração do desenvolvimento dessa região com o acréscimo da capital federal, né, do Distrito Federal brasileiro na região. Porque logística teve que ser criada, né? Você tem aí, tem o presidente da República, tem o Congresso, tem as esferas, né, que é o judiciário, o legislativo, o executivo, na esfera federal, você tem nessa região. Então, a logística ao redor dessa região, ela teve que melhorar substancialmente. Então, rodovias de qualidade foram criadas, portos não, ai meu Deus, porto não tem mar, né? Mas poderia ser um porto fluvial, né? Aliás, fluvial não, pluvial. Tá? Aliás, fluvial. Mas não tem porto, não. É aeroporto, né? Aeroporto de excelente qualidade, aeroporto internacional, inclusive, que aí você também tem as embaixadas indo para essa região, certo? Indo lá para a capital federal. Então, assim, toda essa logística teve que ser desenvolvida e, com isso, várias pessoas passaram aí para lá, né? Você tem, por exemplo, Brasília, pelo fato de ter tanto funcionário público federal, então a renda per capita, o que é a renda per capita? É quanto as pessoas ganham numa determinada região, é a maior do Brasil,
tá? É a maior do Brasil, tá certo? Então, por quê? Porque você tem lá funcionários públicos de alto escalão trabalhando nessa região, tá certo? Trabalhando no Distrito Federal. Vamos lá. Falar um pouquinho mais sobre a região. Mato Grosso do Sul was created in 1979, materializing the decision of the government to divide the then called state of Mato Grosso into states to facilitate the administration and development of the region. Então, em 1979, o Mato Grosso foi dividido em dois estados. Então, ficou Mato Grosso só e Mato Grosso do Sul, tá certo? Com esse propósito, com o propósito de desenvolver mais a região, tá certo? Foi a mesma razão pela qual também foi feita a divisão entre Tocantins e Goiás. Provavelmente que a parte sul do que era Goiás tinha características mais de cerrado, uma característica mais de centro-oeste, né? E você tinha o Tocantins com características muito grandes, ali de região norte, ali adentrando ali, né? Se a gente botar o mapa aqui de novo, a gente tem, inclusive, aqui no norte, aqui o Bico do Papagaio, né? Se eu não me engano, aqui é exatamente a divisão do Rio Araguaia, né? O Rio Araguaia é outro rio importantíssimo para a região aqui, esse Bico do Papagaio aqui. Então, essa região aqui mesmo, uma região riquíssima, né? Assim, em termos fluviais, tá certo? E densidade grande aqui de florestas, tá certo? Por conta exatamente da floresta amazônica, tá bom? Então, vamos lá. Today, Center West is attracting much investment for agriculture, livestock, and industries, and people from the southeast and southern Brazil. Okay? Então, muita gente com dinheiro passou a comprar áreas nessa região com a intenção de investir em agricultura, investir em pecuária e investir em indústrias também. Aí você tem ali também algumas indústrias pujantes, porque uma coisa acaba atraindo a outra, né? Como a gente viu mesmo na região sul, a região sul, que ela foi basicamente, ela foi incentivada, a colonização foi de uma forma diferente, uma colonização de povoamento, o reino português doando muitas terras para as pessoas, né? Aqui no Nordeste e no Sudeste se dividiu em capitanias hereditárias, se elegeu uma pessoa que administrava aquela região, né? Já na região Sul se fez uma política de doar terras, então as pessoas iam e protegiam. A pessoa pegava um pedaço de terra pequeno, né, para fazer o seu cultivo e tal, e dizia que é meu, aqui ninguém entra, né? Então a intenção era essa, exatamente, proteger contra os invasores. Mas provavelmente a gente vai falar sobre isso quando chegar na região sul. Então, na região sul a gente tem Brasilia International Airport. There's an international airport, like I said, a lot of embassy, a lot of people from other countries because they need to be there to talk to the high power people in Brazil. They're all there. Marechal Rondon International Airport, em Cuiabá. Campo Grande International Airport. Santa Genoveva Airport, em Goiânia. Olha, não sabia que o nome era isso, Santa Genoveva. Connects the Center-West region with many Brazilian cities and also operates some international flights. Okay? The Center-West is home to the University of Brasilia. Okay? Então, universidades importantes. University Center of Brasilia, Federal University of Goiás, Federal University of Mato Grosso do Sul, and Federal University of Mato Grosso, and Federal University of Rondonópolis. Não conheço. Okay? The Center-West region is the second least populated in Brazil, né? Voltando aqui para o mapa, novamente o menos populoso, o estado, a região. Excuse me, guys. A região menos populosa do Brasil, a região norte,
E a segunda menos populosa é a região centro-oeste. Bom, ela primeiro é a menos populosa, a segunda menos populosa, porque ficava nesse local aqui, né? Então, por muito tempo, o foco era aqui, né, do Brasil. O foco era aqui. Era, como eu disse, começa do shore, né? Vem aqui do litoral e começa a se avançar para dentro. Então, por um bom tempo aqui, essa região aqui, ó, foi uma região esquecida. Tanto a região norte quanto a região do centro-oeste. Com a chegada de Brasília, com os olhos voltados para a região centro-oeste, dizendo assim, olha, esse pedaço aqui a gente está totalmente inexplorado, vamos explorar. Capitais foram surgindo, estruturas, universidades e por aí vai. Logística. No entanto, a vocação dessa região é uma vocação ainda muito voltada para a agricultura e a pecuária. Tá? E na agricultura e na pecuária, né, você naturalmente tem uma baixa densidade populacional, porque você precisa de vastas áreas de terra que fica com uma pessoa, que uma pessoa possui. Principalmente aqui e principalmente da forma que a política da agricultura é feita no Brasil, em que se incentiva grandes agricultores. Então, você tem aqui, principalmente nessa região, tá? Ao contrário aqui da região norte e da região nordeste, da região sul, principalmente por conta da política que foi criada lá atrás, tá? Você tem você tem grandes agricultores aqui? Tem, ao redor do Brasil. Mas você também tem o pequeno agricultor. Você tem aquele camarada que tem um pedacinho de terra, né? E esse pequeno agricultor é muito importante para a economia brasileira, tá certo? Porque ele gera renda para a família dele, ele gera emprego, ele gera renda para a família dele. E a produção dele, apesar de pequenininha, por ser pouquinha, é local. Então, vende para o local, vende para a gente, nós brasileiros. Isso nos ajuda a, primeiro, manter os preços baixos, manter os preços acessíveis e também na nossa segurança alimentar. O que é a segurança alimentar? Se por acaso acontecer uma guerra, acontecer um problema, a gente sabe que a gente tem de onde tirar o sustento da gente. Na região centro-oeste, a política foi outra. Política, muitas terras, preço muito barato, então grandes agricultores chegaram lá e compraram plantações e mais plantações de soja, de milho, né? Todos esses produtos que servem de alimentação para animais, tá certo? Então, muita dessa produção é exportada. Exportada, porque é o que a gente chama de commodity, né? É uma commodity. Então, se exporta isso daí, tá? Com a intenção de se apurar em dólar. Isso, e eu combato isso, né? Nos canais de notícias, você abre, bateu o recorde de vendas e fala como se fosse uma notícia. A notícia boa para quem exportou. É verdade que o dinheiro entrou no país? É. É verdade que o dinheiro tende a ficar no país, num banco brasileiro? É. Mas quem vai ganhar com isso? Pouquíssimo, você contando no dedo das pessoas que ganharam com isso. Porque o grande agricultor vai exportar milhões e milhões de dólares vão entrar no Brasil. Esse grande agricultor, esse dinheiro é bolso dele, e vai botar num banco, e esse banco vai trabalhar. Então, só ganhou o agricultor e o banco que ficou com o dinheiro. Você assim, não, professor, você está esquecendo aí do funcionário, quantos empregos não gerou, né, nessa agricultura, né? E quanto não se gerou também na logística, ou seja, pegar esse produto e levar para o porto e vender. É verdade, se gerou algum emprego, tá certo? Mas o que se explorou de terra, o que se explorou dos recursos naturais do Brasil, a geração foi muito pouca, porque o Brasil tem uma das processos de agricultura mais inovadores do mundo, mais adiantados do mundo, mais mecanizados do mundo. Então, em quilômetros e quilômetros e quilômetros quadrados de uma fazenda, você vai ter ali poucos funcionários, tá? Essas mega fazendas, milhares e milhares, milhões e milhões de dólares, vai ter ali 100 funcionários, às vezes 200 funcionários. O que aqui, por exemplo, a fábrica da Fiat dá de Pisa. E outra coisa, salário pequenininho, que na fábrica da Fiat você tem valor agregado. Então, você tem uma região, uma área bem menor, tá certo? Uma área bem menor,
mas você tem várias indústrias ali. Quantos empregos? Eu não sei quantos empregos já é, mas eu tenho certeza em afirmar que é mais de 1.000, deve ser, sei lá, 2.000 empregos, coisa desse tipo. Empregos de qualidade, tá? E aqui você tem quilômetros e quilômetros, áreas, mais áreas. E essa exploração da nosso território vai para o exterior. A gente se beneficia de quê? Nada. Tanto é que a gente vê o preço das coisas subindo exorbitantemente e de maneira assim assustadora, né? O preço da carne ele sobe, né? À medida que o custo de se manter o animal, de se alimentar o animal sobe. Então, custo das commodities, como soja, como milho, sobe. Preço da carne, o preço do frango vai subir também. Ok, boys and girls? Então, só para vocês terem consciência disso aí. Vamos falar um pouquinho da geografia, né? Geography. Mato Grosso. Mato Grosso is a state with a flat landscape that alternates between vast chapadas, right? The plateaus and plain areas. Mato Grosso contains 3 main ecosystems. The Cerrado, we talked about Cerrado, going to talk about Cerrado. The Pantanal, and the Amazon rainforest still, okay? Open pasture vegetation covers 40% of the state. Então, boys and girls, a gente vê o Mato Grosso, olha, se a gente voltar aqui para o mapa, vamos comparar aqui Mato Grosso com outro estado. Mato Grosso é maior que a Bahia, gente. O Mato Grosso é maior que o estado de Minas Gerais. O Mato Grosso, pelo que eu estou vendo aqui de tamanho, se eu não estou certo, só vai perder para o Amazonas e para o Pará. É o terceiro maior estado do Brasil. 40%, ou próximo da metade disso, olha, serve de pasto, ok? Para o gado. Então, vocês vejam como a vocação dessa região é uma região de agricultura e pecuária. E eu diria a você que uma grande parte, tá certo, é de plantação. Aí, no Cerrado, a gente tem uma região um pouco mais seca, que é o Cerrado. A gente tem o Pantanal, essa região é protegida, mas mesmo assim não significa que não está sofrendo. E a gente tem a floresta amazônica, que essa sim está sendo invadida, tá certo? Então, é algo que a gente deve ter muito cuidado, tá certo? Na hora de a gente tratar, né? É algo que não pode ser deixado de lado, tá certo? Então, a Chapada dos Guimarães, o que é Chapada dos Guimarães? National Park, caves, grottos, tracks, and waterfalls is one of the tourist attraction. In the north, the biodiversity Amazonian forest, which covers nearly half of the state. The Xingu Indigenous Park. Ah, não sabia que o Xingu ficava lá, não. Ficava no estado do Mato Grosso, no Brasil, National Park, Mato Grosso. Are to protect the environment and several tribes. Ok. And the Araguaia River. Então, o Rio Araguaia também passa por lá, né? Lembrando que o Rio Araguaia ele começa aqui, ó. Então, provavelmente o Rio Araguaia ele é, né? Ele aqui é o bico do papagaio, se não me engano, a divisa, ele acho que ele começa aqui, tá? E ele vem, acho que ele vem adentrando aqui, ele deve fazer exatamente essa divisão aqui, responsável por fazer essa divisão dos estados. É um rio gigantesco, muito importante lá para a região deles, tá certo? Então, is the habitat for nearly 1,000 species of animal and many aquatic birds. Então, é ali divisão realmente floresta amazônica. Só para você ter uma ideia, quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha um colega lá que tinha umas terras em Goiás. Isso era em Goiás. E ele dizia para mim que de tempo em tempo aparecia uma onça pintada. E infelizmente, quando aparecia, o que é que os fazendeiros faziam? Os fazendeiros iam atrás para matar. Por quê? Porque a onça pintada, ela vai sendo encurralada, vão se invadindo a floresta, ela sai da floresta e encontra nas fazendas ali um animal para se alimentar, que é o boi, um animal pacífico, né? Uma presa fácil, digamos assim, né? E os fazendeiros não gostavam disso, né? De investir num bezerro, num boi crescendo, alimentando, para depois vir uma onça pintada e matar. Então,
Infelizmente, a gente tem essa história triste aí, tá? Além de ter um Pantanal ali também. Vamos lá. Mato Grosso do Sul. The Pantanal covers 12 municipalities of Mato Grosso do Sul, okay? And presents an enormous variety of flora and fauna with forests, natural sandbanks, savanna, open pastures, fields, and bushes. The area near Bonito has prehistoric caverns, natural rivers, waterfalls, swimming pools, and the Blue Lake Cave. Gruta do Lago Azul Natural Monument. Okay. Mato Grosso do Sul has a humid subtropical and tropical climate. Então, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são, digamos assim, irmãs quase que siamesas, né? Irmãs de dois estados de irmãos, assim. Praticamente o clima é muito similar, a vegetação é muito similar, as riquezas naturais são muito similares, né? As belezas naturais são muito similares. E a gente viu que, na verdade, a divisão foi ali mais na intenção que se fosse mais fácil administrar, porque era um estado muito grande. Eu, particularmente, eu acho que a ideia de se criar mais um estado, a ideia de se criar mais um município, o que quer que seja, a intenção é só de aumentar, porque toda vez que você cria um município, você cria um estado, você tem que dobrar tudo, a quantidade de funcionários públicos, o custo, a despesa, e só encarece para o cidadão, né? Vamos dizer, imagina, Olinda. Olinda é uma cidade bem pequenininha, né? Mas vamos dizer, Olinda dividir-se em dois. Só encarecer para todo mundo, que hoje a gente tem quase 400 mil pessoas pagando imposto para sustentar esse pessoal, sustentar vereador, sustentar prefeito, se dividir em dois, vai ser o dobro agora. Você vai dividir metade para um lado, metade para o outro. Então, é menos gente pagando a mesma conta. Então, não faz sentido na minha cabeça como isso pode ser positivo, tá? Goiás, the most populous state of the region, Goiás, present a landscape plateau Chapadões, ok? Então, Goiás como o estado mais populoso e o mais desenvolvido também, né? Goiás ali já tinha, sempre teve uma proximidade ali com a região sudeste, ali com Minas Gerais, com São Paulo, tá certo? Faz divisa com São Paulo, tá? Aliás, faz não. Opa, me enganei aqui. Mas tem uma proximidade com São Paulo. E aí, Goiás também é muito beneficiado com a chegada do Distrito Federal, do Federal District, né? E aí, como eu já falei, né, que a Brasília é a cidade com maior renda per capita do Brasil, então quem tem muito dinheiro gosta de gastar dinheiro. Então, você tem ali aquela região toda se beneficiando do alto padrão das pessoas. Quem tem dinheiro quer ter alto padrão, quer comprar muita coisa, gastar, né? E tudo isso gera riqueza ao redor, tá bom? Por fim, we have the Federal District, okay, located in the state of Goiás, in a region called Planalto Central. The Federal District is divided in 31 administrative regions. Okay? Então, são 31 regiões administrativas no Distrito Federal. And Brasília, where the 3 branches of federal government are located, is the main attraction of this dry area with only 2 seasons, the rainy season from October to March. Ok, boys and girls? Então, o Distrito Federal basicamente foi criado para servir Brasília, tem 31 regiões administrativas, tá certo? E Brasília, como eu já tinha falado antes, é onde fica a sede dos três braços do governo, três principais, né? Legislativo, executivo e judiciário. Okay, boys and girls. So, as homework, I'd like you to do a research of one of these big cities, the biggest cities in the Central West region. Okay, we have a list here, 20 cities. You can choose one of the 20 to do your research about the city. Okay, economy, geography, population, stuff like that. Then you put in the Google Translator, then take a photo and post it on Class 7, our Class app. Okay?
Nosso homework de hoje vai ser esse, vai ser pegar uma dessas grandes cidades, uma dessas 20 grandes cidades, tá? Na região do Centro-Oeste e fazer uma pesquisa sobre ela, população, PIB, né, riquezas, setores mais desenvolvidos. Ok, boys and girls. So, então, that's it for today and I see you next class. Goodbye.